A partir do verso 17, então, do capítulo 17, nós começamos a partir lá do que de antes, né, nós começamos a ver o juízo à Babilônia, e aqui no capítulo 17, na verdade, começam umas descrições que são, poderíamos dizer que são os motivos pelos quais Babilônia foi julgada, os motivos pelos quais Roma foi julgada e, consequentemente, destruída, tá bem? Bom, diz, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, que vai falar depois que essa ideia de assentada sobre muitas águas é que governa sobre muitos povos. O próprio texto vai falar isso mais para baixo. Ou seja, a grande meretriz ela tem um domínio, um poder sobre muitos povos, que é o que era o Império Romano. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam a terra. Os que habitam a terra, então, de alguma forma está dizendo aqui, seguiram essa mesma politicagem de Roma, ou por Roma foram influenciados e chegaram a essa mesma devassidão, chegaram a essa mesma imoralidade, e o mesmo estilo de vida que o Império Romano permitia. E, inclusive, a perseguição, né, dos próprios cristãos. O verso 3 diz assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Então, aqui vai começar a descrever, então, as características desta mulher. Numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedra preciosa, pérola, tinha na mão um cálice de ouro, transbordava em abominações, imundícias da prostituição, e diz que na fronte dela estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes das abominações da terra. Ué, mas por que fala que é um mistério e fala que é Babilônia? O que é esse mistério? É essa linguagem escondida para que os cristãos entendessem que ele está falando de Roma, tá? Então ele está dizendo aqui, é como que ele está dizendo, estou te falando Babilônia, mas na verdade eu estou te falando de Roma, tá? É a literatura apocalíptica que esconde para uns e clareia para outros, né? Então vi a mulher embriagada com o sangue de quem? Dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quem que é que estava embriagada com o sangue dos santos? Com o sangue das testemunhas? Roma. Então o texto me parece muito claro que está falando do Império Romano. Interessante usar essa palavra embriagada com o sangue. A ideia de que tinha prazer, né? Deixava o imperador, o Império Romano, eufórico a ideia de poder derramar o sangue dos cristãos. Isso. É uma outra imagem para falar de Roma, tá? Tanto é que diz aqui que na fronte da mulher estava escrito o quê? Babilônia, a grande meretriz, né? Assim por diante. Então vi a mão, verso 7, né? O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, a quem que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Ou seja, o anjo fala que vai esclarecer quem que é a mulher e a besta. Mas, na verdade, para mim, ele complica tudo, né? Esse esclarecimento do anjo aqui não foi de Deus, não. Ele só me complicou a vida. Bom, há toda uma descrição aqui. Fala, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa ideia de que era e não é, pode ser então, primeiro,
é um contraste com a ideia daquele que é, que era e que há de vir, né? Jesus Cristo, ou o reino de Deus, é um reino eterno. Já o reino da besta, ele era, né? E já não é. Ele teve o seu tempo determinado. Então, em contraste com o reino de Deus, que é o reino que subsiste para sempre, aquele que era, que é e que há de vir, o reino da besta, ou a besta que viste, era e já não é. Ou seja, já chegou no tempo de destruição dela. Essa é uma possível interpretação. A outra, que fala que a besta era e não é, pode estar se referindo de novo àquela ideia do Nero redivivo, né? O Nero que voltaria para tomar Roma novamente. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Por que ela era e não é? Porque ela está caminhando para a destruição, está caminhando para o juízo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então aqui pode estar se referindo a esse mito do Nero redivivo, a ideia do imperador que vai renascer, né? Que vai reaparecer. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Lembra que nós falamos a respeito de Roma? Roma está construída sobre as 7 colinas, né? Nos quais a mulher está sentada. Então a mulher é quem? A mulher é Roma. São também 7 reis, então esses 7 montes representam também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. Cara, aqui tem uma dezena de possibilidades de interpretação, tá? Mas de forma geral, nós podemos dizer que o texto está falando dos reis que governam Roma. Aí a gente poderia tentar trabalhar a ideia de saber quem que são os 5 reis anteriores, quem que é o que existe agora, o que ainda não chegou, tá? Se a gente partir do que que existe, falando de Domiciano, então a gente precisaria fazer as outras contas de quem que é os outros 5 anteriores, mas existe uma infinidade de possibilidades aqui para poder calcular esse negócio. Não vamos tomar muito tempo com isso. Só eu acho que é importante a gente saber que essa mulher, ela é governada por esses reis, tá? São reis poderosos. E esse que não chegou, quando chegar, deve durar pouco tempo. Pode ser, então, também essa ideia do Nero. Bom, verso 11. E a besta que era e não também é ele o 8º rei. Ou seja, o 8º rei, então, se a gente descobrir quem fosse, a gente saberia quem que é o imperador que está reinando. De novo, aqui tem uma série de possibilidades que pode partir desde Domiciano e assim por diante. Aí tem a pergunta se a gente leva em consideração o triunvirato. O triunvirato é a época em que governou Augusto, Pompeu e Crasso, né? Que é o início lá do Império Romano. Levamos em consideração o triunvirato ou nós estamos falando só de Augusto? Levamos em consideração a guerra civil de Otto Vitélio e Vespasiano? Otto Vitélio e Vespasiano, acho que é uma guerra civil. Cada um deles é um rei ou a gente conta só o último rei? O que venceu a guerra civil? Porque cada um desses imperadores, um reinou 6 meses, o outro 2 anos, sabe? Foi um momento de guerra civil dentro de Roma. Então, tudo isso é complicado para saber como que é que João estava pensando e estava fazendo essas contas para usar o seu simbolismo. De qualquer forma, a mensagem total aqui é que essa mulher é uma mulher poderosa, é uma mulher com grande influência sobre todas as nações e governada por reis poderosos. Isso é o que a gente pode compreender ou pode dizer com segurança. Então podemos dizer que esta mulher é Roma, que governa sobre todas as nações ao derredor e que os reis são os seus imperadores. Ok? Eu acho que isso é o importante da gente entender neste capítulo.
Uma outra coisa diz assim, o verso 12, isso talvez é interessante a gente ver. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. É um período determinado de tempo, um período curto, e muito provavelmente aqui os 10 reis está falando de reinos importantes que estavam junto com Roma, como por exemplo, o reino lá da Ásia, né, de Átalo, que foi doado para Roma, reis locais ou governadores locais que estavam juntamente com Roma, tá? Eles, diz aqui, recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, recebem autoridade para poder governar. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apesar deles serem reis independentes, eles estão junto com Roma. Essa é a ideia aqui, tá? O verso 14 é o que a gente chama de verso-chave do livro, tá? Se você quer ter um versículo para memorizar do livro de Apocalipse, esse é um bom versículo para memorizar. Diz que todo esse reino, ou seja, o reino da besta, o reino de Roma, juntamente com aqueles que com ele está, pelejarão contra o Cordeiro. Ou seja, há uma guerra aqui do Império Romano contra o Cordeiro, contra a igreja, né? Ou contra Jesus. E o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, essa é a primeira parte do verso. Existe uma guerra, tá? Uma guerra dos poderes da época, do poder romano, simbolizado aí então nessa mulher, diz que pelejarão contra o Cordeiro, pelejarão contra o representante da igreja, ou pelejarão contra o próprio Senhor Jesus, mas o Senhor os vencerá. Por que o Senhor vai vencer? Porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E a segunda parte do texto é maravilhosa. A segunda parte do texto diz: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Imagine que mensagem poderosa para a igreja que estava padecendo a perseguição. Eles estavam lá sofrendo, sabendo da morte, sabendo de tudo aquilo que estavam sofrendo, sabendo que em algum momento haveria um momento de juízo para o Império Romano, e que o Senhor haveria de vencer tudo isso. E não somente Deus iria vencer, não só o Cordeiro venceria, venceria também a igreja que com ele está. Por quê? Porque essa igreja é chamada, é eleita e é fiel. Essa é a mensagem central do Apocalipse. Essa é a mensagem central para a igreja como um todo. Há sempre motivos de guerra, há sempre perseguição, há sempre motivos de dores, há sempre uma luta constante. Mas, no final das contas, o Cordeiro vencerá essa luta. E não só o Cordeiro vai vencer, nós, juntamente com o Cordeiro, venceremos todas as coisas. Essa é a mensagem gloriosa para a igreja daquela época. Essa é uma mensagem que segue ecoando na história da igreja. Essa é uma mensagem que segue falando na história da igreja. Vence o Cordeiro, vence aqueles que são fiéis ao Cordeiro. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, aquilo que nós falamos lá no início. Então o próprio texto interpreta. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aqueles 10 chifres que antes ajudavam, aqui então parece que se voltam contra a própria Roma, tá? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então o texto deixa claro aqui que está falando do Império Romano. Capítulo 18.
Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito. O capítulo 18 é, então, na verdade, a descrição final da destruição de Roma e o lamento daqueles que eram seus bajuladores, porque ela foi destruída. Uma coisa interessante é que no verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. É um pouco da ideia do chamado de Jesus com relação a, por exemplo, Marcos 13, quando fala da destruição do templo de Jerusalém. Diz: quando virdes essas coisas, fugi para o monte, porque está próximo, é o princípio das dores, né? É uma coisa muito parecida o que está dizendo aqui, tá? Dei-lhe em retribuição também, como também ela retribuiu. Paguei-lhe em dobro segundo as suas obras. Ou seja, a destruição dela vai ser por causa das suas próprias obras. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Ou seja, o sofrimento que eles vão ter é compatível com toda a sua luxúria, com toda a sua... com ela ter se autoglorificado. Em outras palavras, está dizendo: se Roma é gloriosa, se Roma é grandiosa, a queda dela, o juízo sobre ela, vai ser na mesma magnitude que ela tem como império. Por quê? Porque ela diz de si mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. No mesmo tempo em que Roma se autodeclara, então, poderosa, no mesmo momento em que Roma se declara autossuficiente, o Senhor declara o seu juízo. E o juízo é de um Senhor todo-poderoso, né? E aí então os versos 9 ao final do capítulo vai falar então do lamento dos homens por causa da destruição de Roma. Por que tem esse lamento? Ora, tem esse lamento porque os homens estão acostumados a retirar de Roma o seu ganho. Vai ter lá o lamento dos mercadantes, o lamento dos donos das naves, né? Ou seja, a grande fonte de retorno financeiro será destruída. É basicamente isto, esse outro parágrafo aí, que vai do verso 9 até o verso 20. Do 21, então, até o 24, nós temos aí também o final da descrição dessa destruição. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais se ouvirá, nem artífice qualquer. O verso 23 diz: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo. Os mercadores foram... nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, o motivo da destruição é a própria Babilônia. Ela é... pode falar. Depois só fazer uma pausa para eu cortar o vídeo. Uma aula de 5 horas. Tá, beleza. Vamos terminar aqui, então.
esse finalzinho, esse capítulo 18, na verdade, são os motivos pelos quais o Senhor julgaria a Babilônia. Então ele vai fazendo uma progressão desses motivos, vai falando os porquês Babilônia ou Roma será julgada, por isso, por aquilo outro, e no final então diz, e nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O final das contas, o motivo da ruína de Babilônia, ou da ruína de Roma, melhor dito, por quê? Porque ela não só foi de má influência para todos aqueles que estavam ao seu redor, mas ela perseguiu a igreja. Sobre ela achou o sangue dos profetas, dos santos, e esse é o motivo de por que Roma será então destruída. Ok? Beleza.